Vamos lá. Aqui uma resposta, um vídeo de resposta, meus amigos corintianos que encheram os comentários aí depois do meu último vídeo dizendo que não existe um argumento sustentável para dizer que a torcida do Corinthians, por estar localizada na região mais rica do país, isso por si só justifica o Corinthians faturar igual ou, em alguns casos, como dizem, até acima do Flamengo, né? Porque esse é um argumento que parte da imprensa de São Paulo usa. E eu trouxe aqui dados para refutar, para colocar esses argumentos em perspectiva, né? E esses dados mostram que na região sudeste, onde o Corinthians lidera, sim, a pesquisa de maior torcida, e ainda se somarmos sudeste e sul, não existe uma diferença tão grande de torcedores corintianos para flamenguistas. O Corinthians lidera à frente do Flamengo na região sul-sudeste com uma margem de 2% a mais do que o Flamengo. E a gente sabe que esse 2% está dentro da margem de erro. O Flamengo ele tem já uma torcida cada vez mais crescente na própria capital paulista. O Flamengo hoje tem 2% das pessoas que vivem na capital de São Paulo, torcem para o Flamengo. O Flamengo também é um time que tem muita torcida em Minas Gerais, principalmente no interior de Minas Gerais. E no Rio de Janeiro, ele tem uma proporção de torcedores maior em relação a Fluminense, Vasco e Botafogo do que tem o Corinthians em São Paulo, em relação a São Paulo, Palmeiras e Santos. Isso faz com que o Flamengo tenha uma margem muito próxima de torcedores, uma quantidade muito próxima de torcedores na região sudeste que o Corinthians tem. De novo, a diferença somando as duas regiões mais ricas do país, sudeste e sul, é uma diferença de 2% em relação ao Flamengo, que o Corinthians está à frente. Ou seja, na margem de erro. Já a diferença que o Flamengo tem em relação ao Corinthians nas demais regiões do país é uma diferença muito significativa, muito grande. Tanto é que no cômputo geral da maior torcida do Brasil, o Flamengo aparece à frente do Corinthians com 8% à frente em relação a percentual ao Corinthians, que é o segundo colocado, ou seja, muito acima da margem de erro. Nós estamos falando aí, em termos de percentual de torcedores, na casa dos 20 milhões de torcedores. O Flamengo tem algo próximo de 20 milhões de torcedores a mais do que o Corinthians, né? O Flamengo deve estar batendo aí na casa dos 48, 49 milhões de torcedores, se a gente for pegar a última pesquisa, né? E o Corinthians ali 29, 30 milhões de torcedores, se nós pegarmos a pesquisa Atra Intel, se nós pegarmos a própria pesquisa do Datafolha, né? Porque o Corinthians parece ali com 14% de pesquisa de percentual de torcedores, é só fazer as contas, e o Flamengo aparece com 22% no universo aí de 222 milhões de brasileiros, segundo o último IBGE, você vai ver a diferença transita nesse sentido, de 50, 49 milhões para 29, 30 milhões entre um clube e o outro. Ou seja, 20 milhões é uma quantidade significativa de torcedores, essa diferença de 20 milhões, para que você consiga justificar só com uma diferença de 2% nas regiões mais ricas do país, como algo extremamente muito relevante para você conseguir faturar igual ou mais que o Flamengo. Essa é uma questão de conta, de matemática, não é uma questão aí de opinião de clubismo. Eu entendo até que eu acho que o Corinthians ele tem potencial para estar muito próximo do Flamengo. Inclusive, o mercado vem ditando isso, né? O mercado de direitos de transmissão sempre paga um pouco a mais para o Flamengo, a diferença não é grande de fato, é bem pequena, mas um pouco a mais para o Flamengo do que em relação ao Corinthians. Os contratos publicitários, e desde o tempo das vacas magras, quando os dois clubes estavam ali numa fase mais ou menos, nenhum estava no auge, o Flamengo sempre recebeu, historicamente, contratos publicitários mais vantajosos que o Corinthians, só pegar o histórico. Tem a questão das estatais, tudo bem, ok, apaga essa parte e vamos para a parte realmente depois que as estatais saíram. Então, claro, o Corinthians sempre ali com contratos, com orçamentos muito próximos, mas historicamente o mercado sempre respondeu
a essa nacionalidade do Flamengo. É só ver também a questão das vendas de camisa. O Flamengo vende muito mais camisa que o Corinthians, né? Tanto é que o acordo com a Adidas é mais vantajoso com o Flamengo do que o acordo da Nike com o Corinthians. Então, o mercado acaba respondendo. Eu não estou dizendo que o Corinthians não tem sua grandeza e não estou dizendo que também não é um outro gigante, um outro monstro, uma máquina com potencial, uma máquina para fazer dinheiro, pelo menos em potencial. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não justifica o argumento de alguns que isso por si só é mais do que suficiente para o Corinthians faturar igual ou mais que o Flamengo. Eu estou mostrando que os números não dizem isso, né? É claro, de novo, que faz sim uma grande diferença para o Corinthians estar na região mais rica do país. São Paulo, o estado de São Paulo hoje representa 30% do PIB nacional e isso faz diferença. O estado do Rio de Janeiro também tem significância, mas fatura 11%, representa 11% do PIB nacional, ou seja, um terço do que São Paulo representa. Então, é claro que tem peso do Corinthians de estar nessa região mais rica, e óbvio que o Corinthians tem potencial, se não de faturar igual, faturar próximo ali do que o Flamengo trabalha em orçamento. Até porque, historicamente, sempre foi assim o orçamento desses dois clubes. Só digo que a questão de estar na região mais rica, por si só, isso não faz o Corinthians ter um potencial maior que o do Flamengo. Foi essa a minha colocação. Na minha opinião, são dois gigantes, são dois colossos. Fazer uma analogia com a Espanha seria algo como Real Madrid e Barcelona. E, claro, que dependendo do momento, cada um vai ter uma situação mais favorável em termos de conseguir patrocínios e contratos publicitários. Mas fique claro, essa diferença de 20 milhões de torcedores aproximadamente do rubro-negro em relação ao Corinthians faz dele, em termos de potencial, ao menos, que está se comprovando, com mais potencial de levantar receita. Foi isso que eu quis dizer no vídeo. Não quis ter chateado aí meus amigos corintianos. Entendo que o Corinthians é um monstro, é um gigante, é um colosso do futebol do continente, mas esses são os números. Dessa maneira. Inclusive, eu acho que são os dois clubes que podem ter um paralelo. Fora os dois, não tem nenhum outro clube no Brasil que possam ter paralelos semelhantes em termos da popularidade e capacidade de arrecadação. Então é isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva. Deixe aqui seu like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. Claro, comente aqui sobre o conteúdo. Gostou, não gostou? Deixe aqui seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.